Som. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Eu peço, por favor, aos amados irmãos que possam sentar aqui na minha frente, para que nós possamos conversar melhor, bater um papo sobre geografia bíblica, como estamos já fazendo há dois domingos, há duas aulas, e continuaremos nessa pegada. Tá bom, queridos? Olha, eu sei que são muitos aqui, tem poucas cadeiras ainda restantes, mas podem ficar à vontade. Maria Tereza, por favor, vem aqui pro lado. Isso. Vamos orar para nós iniciarmos nossa Escola Bíblica Dominical. Deus amado, nós te damos graças, nós te louvamos, meu Pai, por mais uma manhã, mais um dia na tua casa, mais uma oportunidade de servi-lo, Deus. Obrigado por nos chamar não apenas de servos, mas de amigos. Mas certo é que no âmago do amigo está o servir. Então, Deus, não há amizade sem serviço. Nós queremos nos apresentar diante de Ti, sim, como amigos, mas servindo principalmente a Ti. Deus, fala conosco, nos dê sabedoria, nos encha de entendimento, que possamos compreender, Deus, as Tuas Sagradas Escrituras de uma forma metodológica Deus, mais perto de nós, através da geografia bíblica, que possamos compreender passagens, entender o Teu mover, a Tua palavra sobre as nossas vidas. Deus, fala conosco, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Bom, começamos, a gente passou falando sobre geografia bíblica. Deixa eu vir aqui para frente para poder mostrar um pouquinho do mapa. Eu sei que o mapa, para quem está em casa, vai depender de muita fé para ser visto, porque o mapa ele é pequeno para quem está online, para quem está aqui também, por causa da distância, se torna um pouquinho mais complicado, mas eu vou botando o laser aqui e vou explicando para os irmãos. Bom, nós estamos no momento da geografia bíblica, onde o povo, através de Josué, para em frente a Jericó e vai adentrar na terra prometida. Então, nós já percorremos toda a passagem, toda a divisão a partir de Sem, Cã e Jafé, a partir dos filhos de Noé. Geograficamente mencionamos como foi essa divisão, para onde a descendência de Sem foi, para onde a descendência de Cã foi, para onde a descendência de Jafé foi, ou seja, tudo isso já foi visto, o tempo que o povo passou no deserto, o período, ou melhor, o percurso transcorrido pelo povo no deserto, 40 anos rodeando o deserto, e chegamos aqui com Josué. Josué está agora aqui às portas de Jericó. Jericó é uma cidade, lembre-se, isso tudo aqui é Canaã. Isso tudo aqui é Canaã, é a terra prometida, ok? Aqui é o mar Mediterrâneo, também chamado de Mar Grande, tá bom? Esse aqui é o Mar Morto, também chamado de Mar Salgado, onde a salinidade aqui é enorme, a tal ponto de não existir vida neste Mar Morto, ok? Ele acaba aqui mesmo, ele começa, o Rio Jordão vem aqui de cima, o Rio Jordão nasce do degelo, lá do Monte Hermon, e vai descendo aqui o Rio Jordão, Mar da Galileia, esse lago de água doce, chamado de mar em virtude da sua extensão, vai percorrendo todo o Jordão, descendo, desaguando aqui no Mar Morto. Amém, queridos? Então o povo está agora aqui entrando em Jericó. Aqui é a porta, simbolicamente, foi a porta em que o povo, através de Josué, entra na terra prometida, que é tudo isso aqui, ok? Terra prometida, Canaã, todo esse local, toda essa localidade aqui. Tá bom, gente? Posso continuar? Amém ou não amém? Ramiro, pode pedir para os diáconos ficarem na escola bíblica? Não. Quando eles entrarem aí na porta, aí vai fazendo esse acesso, tá bom? Queridos, então aqui está Josué com todo o povo, entrando. Nós já conhecemos como foi a batalha em Jericó, nós não entraremos em detalhes sobre essa batalha, mas o povo entra em Jericó e começa a enfrentar alguns inimigos que habitavam nessa região,
Quem habitava nessa região aqui de Canaã? Os cananeus, né? Então, os cananeus habitavam aqui nessa região. Lembrando que os cananeus, descendência de quem? Dentre os 3 filhos de Noé. Descendência de Cã, ok? Por isso que quem foi amaldiçoado? Foi? Isso, foi o filho de Cã, né? Foi amaldiçoado, que é Canaã. Canaã. Então, Canaã, daí os cananeus, então, o povo amaldiçoado, nós falamos do porquê dessa maldição, seria a presciência de Deus sobre a ocupação que ocorreria pelo povo de Deus a Canaã. Canaã era uma terra prometida, então todo e qualquer povo que ali estivesse deveria dar lugar ao povo de Deus que entrava agora através da liderança de Josué. Tá bom, queridos? Então, os cananeus estavam aqui, então foram várias batalhas, foi muito difícil o povo conquistar Canaã. Verdadeiramente, muitas terras não foram conquistadas, muitas só foram conquistadas com Davi. Por exemplo, a terra dos filisteus, que são 5 cidades aqui, ó, Ecrom, Asdod, Asquelon, Gaza, ou seja, essas 5 cidades, os filisteus ficam aqui, ó, a chamada faixa de Gaza, genericamente chamamos de faixa de Gaza, essa região aqui, tá bom? Então, os filisteus, por exemplo, foi uma região em que não foi conquistada pelo povo, em virtude de serem muito guerreiros, realmente, tá bom? Então, os filisteus que, habitavam nessa terra. Então, o povo entra e começa a conquistar, batalhar, lutar, várias guerras contra os povos cananeus que habitavam aqui, e Deus dá uma ordem, após várias conquistas, Deus dá uma ordem para a divisão da terra de Canaã. Então, a terra de Canaã vai ser dividida em tribos. Em quantas tribos? Em quantas tribos, gente? Um de cada vez, por favor. Tem a parte oriental. Vamos botar tudo, João Marcelo. 12 tribos, né? Por que 12, gente? Os 12 filhos de Jacó. Amém. Gente, a turma não é só o João Marcelo, não, por favor, hein? Podem ir na frente dele, atropelar ele. Olha, então, 12, obviamente, 12 terras, 12 regiões, em virtude dos 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Jacó que teve seu nome mudado para Israel, ok? Tem uma tribo aqui que não se encontra aqui. Bom, deixa aí, vamos por partes, amém? Tem a tribo de Gade aqui, foi o que o João Marcelo falou, na parte oriental. Parte oriental é para cá do Rio Jordão, para a minha direita aqui, para a sua direita. Parte ocidental do Rio Jordão para o Mar Mediterrâneo, ok? Então, nessa parte aqui, oriental ou ao leste do Rio Jordão, se encontram Manassés, Gade e Ruben. 3 terras, 3 tribos. Lembrem-se que a terra prometida, ela ficava da além, ou seja, pós-Rio Jordão, aqui desse lado. Terra prometida estava aqui, Canaã. Por quê? Essas 3 tribos ficaram antes da terra prometida. Por que essas 3 tribos não tiveram suas terras dentro da área de Canaã? Vamos lá, gente, um de cada vez, por favor, sem briga. Levanta a mão assim, e aí um diácono vai com o microfone e coloca de forma educada à disposição dos irmãos, ok? Calma, gente, cada um já estão pegando, precisam ficar nervosos não, tá? Por favor. Eu quero falar, calma, por favor. Você não dá briga aqui não. Quem vai falar então? O porquê dessas 3 tribos ficarem antes da entrada da Terra Prometida? Vai, João. Eles fizeram um pedido para ficar na parte oriental por conta do rebanho, da extensa quantidade de gado que eles possuíam. Quem concorda com o João Marcelo? Quem concorda com o João Marcelo, gente? Quem discorda? Todo mundo discordou.
Não, omissão para mim é discorda. Eu concordo. E quem concorda com o João Marcelo? Agora todo mundo... Bom, queridos. João, tu tem respaldo bíblico para isso? Eu não lembro onde, mas tem. Tem passagem bíblica, né? Vamos ler então? João Marcelo está certíssimo, tá ok? Abram as vossas Bíblias, por gentileza. Eu botei as escolas aqui. Números 32, quem puder ler, por favor. Números, capítulo de número... Só conferir se é Números 32 mesmo, mas eu creio que sim. Números 32, versículo de número 1. Quem pode ler versículo 1 e 2, por favor? E os filhos de... eu não consigo enxergar, muito pequeno. E os filhos de Rivém e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão. E vieram à terra de Jezé e à terra de... Gente, eu não consigo enxergar. Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Versículo 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, sei lá, e falaram a Moisés. Gente, eu não consigo enxergar. Pega outra Bíblia do lado. Muito obrigada. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo... Amém. Dizendo, vamos lá, deixa eu pular aqui, porque o texto é longo. Então, as tribos de Rubem, tá, as tribos de Gade, elas foram até Moisés e apresentaram a ele um pleito. Falaram que, olha, como o João Marcelo falou, olha, o nosso gado é muito grande, então entrar na terra prometida não há garantias de que nós tenhamos uma terra que dê condições para nós criarmos todo o nosso gado. Então, eles fazem um pedido a Moisés. E o pedido a Moisés está em qual versículo? Assim fizeram os pais. Bom, isso, versículo de número 3. Quem pode ler para mim? 3. 3, 4. Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebã, não sei, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Até o 5. Continua, 5. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Versículo 6. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Isso. Então, deixa eu parar aqui para os irmãos terem ideia. Então, é um pedido assim muito estranho a princípio, quando você lê, porque a terra prometida ficava aqui, obviamente, ao leste, ao oeste, bem perto do mar Mediterrâneo. Então, essa era a terra prometida. Então, essa terra aqui toda, a terra prometida. E essas 3 tribos, 1, 2 e 3, pleitearam, fizeram um pedido a Moisés. Moisés, a gente prefere ficar aqui. Ou seja, em outras palavras, nós não queremos ter herança na terra prometida. Então, esse foi um pedido que, quando você enxerga, realmente, Moisés ficou indignado. O que Moisés responde no versículo 8? Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Então, Moisés fica indignado, a princípio, com aquela pergunta, com aquele pedido. Como assim? Os seus irmãos vão atravessar o Jordão, vão à guerra, e vocês vão ficar confortavelmente aqui nas 3 regiões antes do Jordão? Bom, aí, versículo 16, quem pode ler? Vamos lá. Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Isso é 16 mesmo? É? Vamos, então continua. Vai. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Amém. Então, o que contra-argumentaram
as 3 tribos: olha, Moisés, fique tranquilo, nós iremos à guerra, nós vamos entrar em Canaã, vamos lutar com os nossos irmãos, vamos tomar as terras, só que depois disso, depois de conquistadas todas as terras de Canaã, nós voltaremos, passaremos Jordão e ficaremos nas 3 terras que nós já havíamos escolhido. Aí Moisés responde, versículo 20, quem lê, por favor. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, 21. e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele. 23, pro 23. 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Amém. Então Moisés aceitou o pedido dessas 3 tribos, mas disse o seguinte: olha, mas se vocês não forem à guerra, ou se estando na guerra desistirem, vocês irão pecar contra Deus. Então essas 3 tribos conseguem a aprovação de Moisés quanto ao pleito delas, que era de permanecerem aqui e não atravessarem o Rio Jordão, onde estava a terra prometida. Mas eles atravessaram para guerrear, para a luta eles guerrearam, mas as terras ficaram aqui, ok? Então, lembre-se, 3 terras, ou melhor, na verdade isso aqui é metade de Manassés, porque pode ver que Manassés está aqui e está aqui, ok? Então, 2 terras. Quem consegue explicar isso, gente? 2 terras para Manassés, sem ser o João Marcelo. Quem consegue explicar isso? Por que Manassés tem 2 terras aqui? Uma terra em Canaã e outra terra antes de Canaã, antes do Jordão. Brincadeira, João Marcelo pode falar assim, tá bom? Claro, né, João? E aí, gente? Vamos lá, gente. 1, 2. Eu sei que cada um de cada vez, por favor. Não fiquem... Eu sei que só tem um microfone. Tem mais microfones? Porque é tanta gente querendo falar. Queridos, quem acertar essa questão ganha uma Bíblia. Ganha uma Bíblia. Acho que no Google também não vai ter, não. Vamos lá, gente. E aí? Digo mais, pode escolher a Bíblia que quiser ali. É difícil. Por que Manassés é difícil e também não é algo que fica subjetivo, mas vamos lá. Por que Manassés tem... Eu vou dar uma dica. Mas aí não vai estar valendo mais a Bíblia, gente. Por que Manassés tem porção dobrada? Jacó ele coloca a mão, eles colocam a mão sobre os filhos, inverte as mãos, e Efraim, que é o mais novo, ele tem a porção dobrada. Perdão, isso. Você está certo. Vai, continua no pensamento. E a bênção de Manassés, o mais novo, ele vai mandar no mais velho. Assim como houve entre Esaú e Jacó. Então, no caso, o José inverte a mão e a bênção dobrada vai para Manassés. Para Efraim, né? Para Efraim, perdão, que é o mais novo. Mais novo, isso. Lembre-se, José já estava velho, isso. Já não enxergava muito bem. Perdão, e Jacó já estava velho, já não enxergava muito bem. E ele vai e coloca as mãos sobre os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés é o primogênito. Efraim é o mais novo, mas a oração é feita para Efraim. Então, Efraim, naquele momento, aí que está, João Marcelo, você foi assim, 9.9. Em relação aos filhos de Jacó, esse Efraim, ele toma a frente de todos, porque ele tem a bênção de Jacó. Mas para José, Manassés era o primogênito. Então, por Manassés ser o primogênito, qual a herança do primogênito? Porção dobrada. Amém? Então, Manassés tem porção dobrada aqui, tá bom?
fica metade da tribo de Manassés aqui e outra metade ali. Varão, acho melhor você vir aqui dar aula, hein? Revelação Antigo Testamento agora. Queridos, então, vamos lá, vamos continuar. Vou pedir, por favor, a irmã, por favor, pode sentar aqui, por gentileza? É por causa do ar, vou desligar o ar aqui. Amém. Queridos, então, essas três terras, nós já entendemos por que essas três tribos tiveram suas terras antes do Jordão. Entendemos que Manassés tem uma porção dobrada aqui. Mas outra pergunta, onde está... João, segura aí, João, por favor. Onde está a tribo de José aqui? José era filho de Jacó? Era, inclusive, era o queridinho de Jacó, né? Então, onde está a tribo de José aqui? Eu vejo aqui a tribo de Zebulon, de Azer, de Issacar, de Manassés, de Efraim, Dan, Benjamim, eu vejo Judá, eu vejo Simeão, eu vejo Rúben, eu vejo Gade, eu vejo Manassés. Opa, já deram 12. Cadê a tribo de José? Vamos lá, gente. Um de cada vez, hein, por favor. Eu tenho que acabar cedo a EBD hoje, né? Vamos lá, gente. Onde está a tribo de José? O queridinho ficou sem terra. Olha, na verdade, o João Marcelo já deu até a resposta. Diga, Amanda. Se mexeu assim, já tô dando. Já bota o microfone, já, decano. Se mexeu. Porção dobrada já foi aqui. Mas tem a ver com essas duas pessoas que o João Marcelo falou. Efraim e Manassés. Eram filhos de quem? De José. Então, aqui está. As tribos de José, na verdade, ficaram divididas entre seus filhos. Tá bom? Efraim, bem aqui, ó. Efraim aqui. E Manassés aqui e aqui. Tá bom? Então, na verdade, a terra de José engloba Efraim, o mais novo, Manassés, o mais velho. E aqui também é outra parte. Tá bom? Tem outra tribo aqui também que não recebeu terra. Eu também tenho outra tribo aqui que eu não estou encontrando. Que tribo é essa? Tribo de Levi, né? A tribo de Levi também não se encontra aqui. Por que ela não se encontra, Rodrigo? É porque o Senhor falou que ele seria a herança deles. Tá, e como é que ficaram eles? Eles ficavam morando aonde? Nisso tudo. No templo, ficava dependendo do próprio Senhor. Eles serviam também, nessa época, o tabernáculo... No tabernáculo, perdão. Ficava aqui em Siló. Né? Onde é que está Siló aqui? Lembre-se de Eli. Siló está bem... Meu Deus, se eu não enxergo daqui, imagina vocês, né? Siló está bem aqui, tá? Siló ficava em Efraim. Aqui ficava o tabernáculo, naquela época. Ok? Mas, queridos, tem mais aí na resposta do Rodrigo. Onde ficavam os levitas? Eles não ficavam apenas em Siló. Onde ficavam os levitas? Vamos lá, gente. Eu não vou terminar essa EBD sem essa resposta, hein? Essa resposta é fácil, hein? Também os sacerdotes. Não era distribuída em cada tribo. Perfeito, Cátia. Tá bom? Então, a tribo de Levi, por serem aqueles que cuidavam de todo o tabernáculo, por causa de ser aqueles que faziam os holocaustos, então os levitas ficaram distribuídos em todas essas tribos aqui, ok? Como é que eles ofereceriam holocausto? Como é que eles ofereciam sacrifícios sem ter um da tribo de Levi aqui? Então eles não tiveram uma terra própria, eles ficaram distribuídos em cidades em cada tribo havia cidades destinadas aos levitas. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Amém ou não amém? Bom, vamos lá. E aí já é uma pergunta realmente que geraria até uma Bíblia de presente. Quantas cidades foram dadas aos levitas? Essa aí também é decoreba, gente. Só o João Marcelo.
Quantas cidades foram? Você foi bem, mas, na verdade, foram 6 cidades de refúgio. De refúgio, isso. Foram dadas. Mas que também pertenciam à região dos levitas. Mas tá bom, porque realmente é decoreba. Foram 48 cidades, tá bom? Distribuídas nessas 6 de refúgio e o resto todas cidades onde os levitas ficavam em cada uma dessas regiões aqui de cada tribo. Ok, gente? Amém ou não amém? Entenderam? O que eram as cidades... vamos abrir nossas Bíblias? Lá em Josué 20, 7 e 8. Josué 20, versículos 7 e 8. Quem achou pode ler, tá? Então assinalaram a Quedes na Galiléia, no monte de Naphtali, e a Siquém no monte de Efraim, e a Criate Arba, que é Hebrom, no monte de Judá. E da outra parte do Jordão de Jericó, ao oriente, assinaram a Bezer no deserto, na planície da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade da tribo de Gade, e a Golã em Bazã da tribo de Manassés. Isso, são essas terras todas. Aí lê o versículo 1 e 2, por favor, do 20. Rodrigo. E falou o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Assinalai-vos as cidades de refúgio, das quais eu vos falei por Moisés. Ok. Então, que cidades de refúgio eram essas, queridos? Eram 6 cidades, tá bom? Essas cidades de refúgio, vamos supor que alguém matou outro, tá? Dolosamente, ele desejou, ele quis matar uma outra pessoa. Então, essa pessoa era alocada numa cidade de refúgio, porque assim que ela matou outra pessoa, aquele familiar que, obviamente, teve a sua perda de um ente querido, ele tinha o direito de vingar o sangue. Então, ele podia realmente matar o assassino de seu irmão, por exemplo. Então, para isso, para poupar a vida até então, antes do julgamento desse homicida, ele era colocado nessa cidade de refúgio para depois ser julgado, e o julgamento, obviamente, em sendo um crime doloso, ele seria morto, tá ok? Mas se fosse um crime, por exemplo, acidental, culposo, né? Então, vamos supor, igual uma batida de carro, né? Então, um carro bate no outro, uma pessoa morre. Então, você não desejou matar aquela pessoa, foi um acidente, pode ter sido por negligência, imprudência ou imperícia, mas já ocorreu a culpa. Culpa é diferente de dolo. Culpa é quando você, por negligência, imprudência ou imperícia, ocorre outro. Dolo, não, eu tive a vontade de fazer. Então, quem bate o carro não teve vontade. Nesse caso aqui, o que aconteceria? O homicida, entre aspas, aquele que provocou o acidente, seria colocado na cidade de refúgio, tá bom? E ele seria julgado. Como ele não teve a intenção, provavelmente ele seria absolvido, ok? Mas mesmo com absolvição, ele ficaria sentenciado a viver para sempre na cidade de refúgio, ok? Deu para entender isso? Então, eram cidades assim de misericórdia. Eram cidades de misericórdia. A pessoa, porque se ela passasse para outra terra que não fosse uma cidade destinada a de refúgio, aquele vingador do sangue do ente que perdeu iria matá-lo ou iria matá-la. Tá bom, queridos? Então, foram cidades de refúgio, cidades essas destinadas para este objetivo. Ok? Alguma pergunta, gente? Bom, como eu falei, hoje a EBD seria rápida, porque os irmãos de louvor vão fazer alguns testes aí, mas eu quero deixar bem claro, queridos, nós já percorremos, né, nessas aulas de geografia bíblica, desde do Éden, mostrando de forma geográfica onde era o Éden, depois dos filhos de Sem, de Noé, Sem, Cã e Jafé, como eles foram distribuídos, depois do período no deserto, rodeando o deserto, até entrar na terra prometida, onde nós estamos aqui, a entrada foi em Jericó, foram distribuídas as tribos, tá bom? Então, foram distribuídas tribos
Mesmo assim, muitas terras não foram conquistadas. Por isso que o povo aqui se contaminou, o povo permitiu conviver com outros povos, de outras culturas. Então, o povo começou a se envolver com o paganismo, e aí o povo de Israel começou a se desvirtuar. Na próxima aula de EBD, a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão, o racha que houve em Israel. Ficou o norte sendo chamado de Israel e o sul sendo chamado de Judá. Houve um racha entre as tribos. Ok? Amém, queridos? Alguma pergunta? Não dará tempo para responder todas elas. Eu sei que muitos braços se levantaram, mas a gente vai ter que encerrar, tá bom? Vamos orar, queridos. Deus amado, nós queremos te louvar, te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse tempo de EBD curto, mas tenho certeza com entendimento, com conhecimento da tua palavra. Deus, obrigado. Fala conosco durante o culto, queremos ministrar a ti, ser com o teu povo que se desloca até aqui, aqueles que estão em seus lares, abençoa-os. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.